Programa Gente da Gente, apresentado por Cláudia de Bulhões, canal 22, grade da NET, dando prosseguimento ao projeto de apresentar as 10 mulheres top de Alagoas. Hoje trouxemos uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, de uma energia ímpar. Advogada, professora, política social, política partidária. Já exerceu várias atividades e vários cargos públicos. Comendadora, artista plástica, escritora. Daqui a pouco nós vamos dizer quem é e vamos apresentar. Até já. Voltando aqui com a nossa entrevistada, que na realidade eu não faço entrevista, eu faço um bate-papo. Ela quem é? Pelo que eu disse, mais ou menos vocês já sabem. Se trata de Marli Ribeiro Aprígio. Marli, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Cláudia, e eu quero cumprimentar os telespectadores deste conceituado programa Gente da Gente, da TV Maceió, canal 22, que vem prestando um trabalho, um benefício muito importante para a nossa Maceió. E é uma alegria grande eu estar aqui, mesmo porque você falou em mulheres top e você é top. Você engrandece a classe feminina do meu estado. Muito obrigada por esse lindíssimo elogio. Eu fiquei até emocionada a partir disso de Marli Ribeiro. Marli, vamos partir bem contundente. Quem é você, Marli Ribeiro? Pergunta difícil. Eu sou Marli Ribeiro, Marli mulher, mulher mãe, Marli professora, Marli advogada, mulher rotariana, mulher que ama este país lindo, mulher que ama o Rotary, mulher que ama os amigos, uma mulher que tem muitas ambições ainda em prol do meu estado, da minha cidade de São Miguel dos Campos, de minha família. Que maravilha de apresentação, não é, meu telespectador? Esta é Marli. E com essa saia justa que eu coloquei, quem é você, ela se saiu muito bem. Aliás, ela é uma pessoa dinâmica, trabalhadora. Marli, com que idade você começou a trabalhar? Com 15 anos eu já comecei a trabalhar, porque eu terminei um curso de professora, o curso normal, na época que eu estudei, era uma espécie de 8ª série. Então eu fiz o curso normal rural em Viçosa, 15 anos eu já era professora. E fui para São Miguel dos Campos, porque eu nasci em Rio Largo, fui criada em Viçosa e meus pais se mudaram para São Miguel dos Campos. E então eu fui morar em São Miguel dos Campos e lá comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha muita vontade de crescer. Com 15 anos você conseguiu um emprego fácil? Não, porque nem carteira assinada eu tinha. Mas eu pedi um emprego para ser professora e o senhor Antônio Coutinho, uma criatura memorável, ele disse assim, você não é professora? Eu mostrava o anel. Ele dizia, mas você comprou esse anel. O seu pai está sabendo que você quer trabalhar? Meu pai não é o professor. Resultado, não ganhei o emprego. Mas aí falei com o Mário Lessa, que tinha uma cooperativa, e fui trabalhar nessa cooperativa na usina Sinimbu. Acordava às 5 da manhã. Só trabalhei um mês, porque meu pai não podia saber que eu estava trabalhando, e depois a usina me deu esse emprego. E meu primeiro trabalho foi na usina Sinimbu, São Miguel dos Campos. 14 para 15 anos ela já estava trabalhando. Marli, depois desse emprego, você trabalhou em quê? Quais as suas funções? Depois eu completei a minha idade normal, fiz o primeiro concurso para professora primária, com muita honra, e fui trabalhar em São Miguel dos Campos, no Visconde Sinimbu. Depois eu fiz outro concurso para o ensino médio, e aí para ensinar o SPB, Organização Social e Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica. Então eu comecei a trabalhar como professora, um trabalho que me dignificou muito a minha jornada. Hoje eu digo que tudo que eu sei, o que eu faço, comecei na sala de aula, Cláudia, porque eu alfabetizei. Eu tive a honra de alfabetizar crianças. Então eu fui professora, aliás, eu me reconheço professora. A gente não deixa de ser professora. Além de ser professora, depois eu fiz um vestibular para o curso de Direito, e esse vestibular foi uma graça, porque eu fiz quase às escondidas. O meu marido dizia que não precisava, para que tanto estudo? E eu fiz o vestibular e passei, e nós fizemos juntos, ele perdeu e eu passei, daí ele dizia, ou a faculdade ou eu, mas eu permiti. Não, mas ele não permitiu.
resultado. Fiz o curso de Direito e exerci a função. Depois eu fui ser diretora da escola em São Miguel dos Campos, fui diretora de colégio, fui coordenadora regional de ensino. Depois eu tenho uma livraria. Olha, Miguel, essa eu não sabia. A primeira livraria de São Miguel. Eu não sabia. Vendi muitos livros naquela época. E então depois eu fui ser vereadora, depois eu fui escrever, depois fui pintar, já expus na Itália. E depois eu comecei a trabalhar lá em São Miguel dos Campos, que eu tinha aquela vontade de exercer múltiplas funções. E daí eu fazia as coisas, nem sei se bem feitas, só sei que eu queria fazer tudo. E meu marido dizia que quem quer fazer tudo não faz nada perfeito. Mas eu dizia, não, eu quero ser perfeito, eu quero ser ativo, eu quero ser real, eu quero fazer o que eu tenho vontade. E hoje eu trabalho, hoje eu sou advogada e exerço uma função no Rotary. O Rotary é uma organização que me envaidece muito. Vamos. O falar sobre o currículo Rotary. de Marli é tão grande que nós vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, voltando aqui na sua telinha, num bate-papo especial com uma das 10 mulheres top de Alagoas, Marli Ribeiro Aprígio. Marli, quer dizer que o seu Aprígio, que era o seu marido, não queria você trabalhando nem estudando? Não, ele queria que eu continuasse como professora primária. Mas então, quando eu queria estudar mais, ele dizia, para que tanto estudo? E foi engraçado, porque depois eu como advogada, fui ser presidente da MAAU e fui ser conciliadora do juizado de pequenas causas, o juizado civil criminal, na comarca de São Miguel dos Campos. E eu tinha vontade de diversificar a minha área. Eu dizia sempre, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Eu sempre defendia que as pessoas deviam ter duas profissões, estar apto para as duas coisas, porque se um falhasse, você não ficava sem nada. E assim eu ia me desdobrando, fazendo outras coisas. Tinha que ter o plano B. Tinha que ter o plano B. Essa é a grande Marli. Marli, interessantíssimo saber da sua garra, de você, do seu enfrentamento, que não é confronto, é enfrentamento aos desejos do seu Aprígio. Né? O seu Aprígio é o marido dela. Daqui por diante eu vou nominar ele de seu Aprígio. Marli tem 2 filhos maravilhosos. Fala sobre eles, Marli. Deus me deu uma alegria muito grande. Quando eu fui para São Miguel, eu queria me casar com um miguelense, porque naquela época se dizia que quem não era de São Miguel era forasteiro. E eu queria ter raízes em São Miguel. Então eu me casei com o Petrúcio, hoje falecido, e ele me deu 2 filhos maravilhosos, 2 dádivas de Deus. O André, o João Cristiano, que é o meu primogênito, e o André. E esses 2 meninos cresceram e são independentes, me orgulham, são uns filhos maravilhosos. O André hoje está no Rio e o Cristiano está em Fortaleza, todos os dias casados. Que maravilha! E me deram 2 netinhos, quer dizer, o Cristiano me deu a Marliele e o João Aloísio. Olha, Marli tem um histórico de vida, assim, maravilhoso. E ela, apesar de não ter nascido em São Miguel, você considera a sua terra, né, Marli? Eu considero, porque São Miguel, eu sou cidadã honorária de São Miguel. E eu amo demais a São Miguel, porque ele me acolheu. Eu vejo São Miguel como uma família. Você vê, a família, você não escolhe, nasceu naquela família. Mas um amigo você escolhe. Então São Miguel é aquele amigo bom que eu escolhi. São Miguel me abraçou. Eu fui vereadora 16 anos em São Miguel. Os miguelenses me abraçaram e eu amo São Miguel, porque realmente, como eu não sou filho de lá, eu entendo que eu tenho o dever moral de fazer mais por São Miguel do que os filhos legítimos de São Miguel. Já que você falou sobre ter sido vereadora, que eu acho uma pena ter sido, não ser, Marli,
Conta como foi que você se lançou no primeiro mandato. Engraçado. O primeiro mandato, Cláudio, foi o seguinte, ele surgiu de uma insatisfação minha. Eu tinha uma amiga que já se foi, a Vânia, que era cunhada do senador Luiz Cavalcante. Um rapaz que lavava os nossos carros queria trabalhar no Banco da Produção. E meu marido também queria que ele fosse. Então eu fiz um pedido à Vânia para que ela arranjasse esse emprego. Ela me disse que o emprego estava certo. 3 dias depois ela me telefona dizendo que um político havia pedido a vaga e ela tinha que dar prioridade ao político. Eu estava grávida, 7 meses. Eu fiquei com uma raiva tão grande e eu digo, então só tem valor político? Pois agora eu vou ser política, ou você ou eu. Alguém já tinha me convidado para ser candidata. Você ou eu, Eu disse ao meu marido, ou você vai ser ou serei eu. E ele disse, não, eu não posso, que o banco não permite. Resultado, eu me lancei candidata. Eu tinha uma livraria e quando eu estava na livraria, chegou um cidadão por nome de Luiz Fernando, que era o presidente do MDB. Aí eu disse assim, Luiz Fernando, você sabe que eu vou ser candidata a vereadora? Sim. Ah, se for, vai para o meu partido, vem para o MDB. Olha que lindo. À noite encontrei com o meu compadre, era o Júlio Soriano. Digo, Júlio, o Luiz Fernando me convidou para ser candidata a vereadora. Não, você vai ser pelo meu partido, pela Arena. E agora? Lancei, aí eu fui candidata, 2 meses ganhei a eleição. Para fazer a campanha era terrível, meu marido não queria que eu subisse nos carros, nos caminhões, eu com barriga enorme. E um dia, você fez a campanha grávida? A eleição foi no dia 28, o meu filho nasceu, a eleição foi no dia 15, o meu filho nasceu no dia 29. Quase não votava. E Humberto Alves dizia, ela não vai nem votar nela. Resultado, eu subia nos palanques sem ele ver, quando eu esperava, já estava falando. Eu dizia, pessoal, deixa eu falar, olha a minha barriga. Olha que... Resultado, fui candidata, tive um voto. Quem teve mais votos que eu, teve 2 votos, foi um candidato ao Zinequeté. Meu compadre João Monteiro e o Cláudio. Então, tive uma votação esplêndida, e daí eu tinha uma obrigação de ser boa, porque era a única mulher. Era 8 homens e uma mulher, 9 vereadores. E eu comecei a ser a minha campanha, a jornada assim, para atender um anseio que eu estava querendo, um favor que eu queria fazer a um amigo. Você ficou revoltada. Fiquei revoltada porque eu perdi a vaga. Aí foi lá e conseguiu. E consegui. Depois ele foi trabalhar no banco. Essa foi outra. Marli, interessante. Desse seu primeiro mandato, tem alguma coisa que você considerou pitoresca ou de uma dificuldade que foi vencida? Foi vencida. Eu venci várias dificuldades porque eu era mulher. E às vezes eu falava e os vereadores me aparteavam. E teve uma coisa engraçada, certa vez eu estava falando e eles disseram tanta coisa que eu não tinha mais o que dizer. Então eu disse, olhem, vocês não trabalham e estão me atrapalhando, saibam que eu sou melhor do que todos vocês. Quando eu disse isso, eu mesmo senti que foi muito forte. Aí eles ficaram querendo me engolir. Aí depois eu disse, olha, eu sou melhor do que todos vocês, eu repito. Eu sou melhor do que todos vocês porque eu sou mulher, sou mãe e ser mãe é divino. Então eles disseram, pode continuar sendo mãe e sendo mulher, que isso a gente não quer ser. Foi engraçado. Pode continuar sendo mãe e sendo mulher, que isso a gente não quer ser. Teve outra, certa vez eu recebi várias autoridades em São Miguel e eu fui à tribuna. Antes que eu fosse, o padre José Neto de lá foi falar. A tribuna era alta e o padre ficou bem pequenininho. Então, antes de eu falar, eu falei com um funcionário, Moacir, coloca um cara de jornal ali naquela tribuna. Aí ele botou, para falar que pode, que quando eu fui para a tribuna, o governador Guilherme Palmeira estava na mesa, que quando eu me sentei, todo mundo viu a diferença, eu fiquei bem alta. Aí eu disse, eu tenho que ficar alta para ser vista. Todo mundo riu. E foi engraçado isso, porque eu tinha aquelas saídas para resolver os problemas no momento. Fazemos agora um intervalo, para depois continuarmos com histórias maravilhosas de Marli Ribeiro. O quadro Consumidor em Foco, para facilitar e informar a você, meu telespectador. Dr. Marcelo Medeiros, recebemos aqui um e-mail. A minha mãe, de 63 anos, caiu numa parte que estava molhada do shopping e não tinha nada escrito.
O shopping é culpado? Veja só, Cláudia, isso é uma situação muito comum que acontece não só em shoppings, como em qualquer estabelecimento, e que, em decorrência da má prestação do serviço, vem causar algum tipo de dano ao consumidor. Nesse caso, ocorreu falha na prestação do serviço. O fornecedor, o prestador de serviço, ele tem a obrigação de dar segurança para o consumidor. Nesse caso, ele infringiu o principal dever. Nesse caso, o estabelecimento tem que responder por todos os danos que causar, inclusive dano moral, àquele consumidor. Aí eu complemento, Marcelo. E se tiver aquela placa, piso molhado? Veja bem, Cláudia, a questão do piso molhado, ele serve simplesmente para diminuir a sua responsabilidade. Mas o que acontece? Nós temos na relação de consumo algo chamado responsabilidade objetiva. O que isso significa dizer? O estabelecimento, ele responde independentemente de ter intenção ou não no acidente. Ele ainda assim vai vir a responder pelos danos causados, porque é o risco inerente à atividade por ele exercida. Muito obrigada. Até o próximo programa. Eu que agradeço. Voltando aqui no seu programa Gente da Gente, canal 22 da Grade da NET, que também é vista pela internet em Maceió, Alagoas, Brasil e pela TV Gente da Gente. Marli, interessante as suas atividades, as suas atribuições. Marli foi vereadora, quantos mandatos, Marli? Foram 3 mandatos, mas eu tive 16 anos, porque eu peguei 2 mandatos com 2 anos a mais. Então, durante 16 anos, eu exerci a vereança em São Miguel dos Campos. E nesses meus mandatos, eu fui primeira secretária da União dos Vereadores de Alagoas, fui procuradora da União dos Vereadores de Alagoas. Por sinal, conseguimos, naquela época, com os deputados, com os vereadores, conseguimos criar a União dos Vereadores de Alagoas. Então, eu comecei tive essa felicidade. E muitas vezes eu representava a mulher alagoana. Teve um dia muito importante que nós estávamos, eu queria marcar uma reunião um domingo no Teatro Deodoro, e meu marido dizia, vem um carro de reunião dia de domingo. Aí, na hora que eu estava no carro, ele disse assim, você não vai com esse monte de vereador, tem que pedir um carro para você. Eu liguei para o seu Tarcísio, que era o prefeito, e me arranjou um carro. Tinha que deixar os meninos para não chorar. Olha, era uma dificuldade, porque eu queria conciliar o trabalho de vereador, o trabalho de funcionário e o trabalho de mãe. Eu precisava do meu marido, eu queria a união da família, mas eu não queria abrir mão daquele meu ideal, que eu queria trazer as coisas boas. Então, Cláudia, quando eu li as coisas boas que Arapiraca tinha, eu tinha um ciúme terrível, no bom sentido. Eu digo, Arapiraca tem isso, por que São Miguel não tem? Então, tudo que tinha em Arapiraca, eu queria para São Miguel. Então, eu era através do meu trabalho de vereadora que eu fazia isso, eu lutava muito. E eu nunca cheguei a ser presidente da Câmara, fui vice-presidente. E fiz alguns projetos, consegui. A bandeira, o Índio de São Miguel foram projetos meus. Antes de ser vereador, eu falei com o Júlio Soriano, fizemos. A Casa de Cultura de São Miguel foram projetos meus. A Casa do Idoso foram projetos meus. Fiz a primeira creche em São Miguel dos Campos, que era uma coisa linda, 35 crianças. Criei uma associação que eu distribuía 1.000 litros de leite por dia. Nossa. Eu saí, fui para o Rio de Janeiro, falar com a LBA para conseguir um trabalho da LBA. Eu distribuía sopa, leite para o pessoal. Tinha um clube de mães. Certa vez, foi engraçado, eu marquei no Dia das Mães, eu queria dar 100 enxovais. E a LBA disse que me daria esses enxovais. Quando chegou em abril, disseram que não ia ter dinheiro para isso. E eu estava fazendo banheiro na minha casa. Parei, uma amiga minha perguntou, Marli, você terminou o banheiro? Eu digo, não, porque eu tive que parar para comprar os enxovais das mulheres. Que enxoval? Eu prometi 100 enxovais. Você não gosta da sua família, não? Eu digo, eu gosto. Olha. Você não gosta? Eu gosto da minha família, mas eu tenho palavra. Então, parei o trabalho para dar os enxovais. E eram aquelas mulheres, aqueles enxovais, caras buchudas. Fiz um clube de idosos, fiz um jantar, o primeiro jantar dançando dos idosos em São Miguel, no Clube A100. E lutei para trazer o Clube de Diretores Lojistas. O Clube de Diretores Lojistas, fundamos em São Miguel, fizemos uma reunião. E eu fazia, quando o governo ia subir, eu fazia aquela reunião, assim, um plano de solicitações, eu reunia as pessoas para falar. Por sinal, eu trouxe até foto mostrando, eu colocando as reivindicações de São Miguel. Eu, como era professora, e você sabe que o professor dá muito ensinamento ao ser humano. Eu tinha aquelas ideias, e eu lia, perguntava, eu conversava muito.
Tinha um cidadão em São Miguel que chamava-se Aguinaldo Machado, era um médico, era um amigo, eu me aconselhava com o doutor Aguinaldo. E outra, Cláudia, engraçado que os meus amigos eram pessoas sempre de mais idade. Doutor Aguinaldo, Padre Benício, quando eu cheguei lá, era meu amigo, doutor Benito, então eu me aconselhava com essas pessoas. E quando eu via as coisas boas, eu li, será que nós podemos adequar isso a São Miguel? Eu dizia, querer é poder. Eu sempre tive isso. Eu sempre gostei dos provérbios e adágios. Se alguém tem que fazer, faça eu. E então eu fiz. Foi assim que eu fui diretora da escola. Quando me convidaram para ser diretora, eu tinha pessoas importantes, inteligentes, e quando a moça disse que eu podia ser diretora, eu fiquei pensando, e quando a secretária disse, você quer aceita, Marli? Eu disse, se alguém tem que fazer, faça eu. Quem resolve, que interessante. Quem resolve os pequenos problemas, resolverá os grandes. E então eu já era assessora, fazia muito trabalho e aceitei. Os provérbios ajudam muita gente. Então eu fui diretora do colégio. E São Miguel dos Campos tem me dado muito. E a política, eu acredito, a política aristotélica, aquela política do bem servir, aquela política de trabalhar para o Estado. Que vê que o político é um funcionário nosso, é um empregado. O Estado foi criado para servir o homem. Então eu vejo a política nesse sentido. Então, através da política, eu fiz muitas coisas em São Miguel dos Campos. Gente, ela tem uma eloquência, uma linha de pensamento coerente, que Obrigada. Se bobear, eu não faço mais nada aqui. Mas é um prazer ter você, Marli Ribeiro. E eu achei muito interessante, porque eu sou testemunha disso, que você gosta de se aconselhar com os mais velhos. E depois nós chegamos nesse ponto, porque isso é referente à Rotary. Porque Marli, eu não frisei aqui, mas ela foi governadora de Rotary Internacional. Nós voltamos daqui a pouco. O programa Gente da Gente, com o quadro Consumidor em Foco, com o advogado Marcelo Medeiros. Marcelo, recebemos aqui um e-mail que até é interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Tem determinadas lojas em Maceió, Alagoas e Brasil, escrito assim, tudo por R$ 1,99. Aí a telespectadora chegou lá, queria adquirir um produto, o produto era R$ 68. Isso pode? Veja só, Cláudia, isso é uma situação muito comum, porque se trata de uma propaganda, de uma publicidade enganosa, certo? Nesse caso, a partir do momento que o consumidor ele coloca a placa, o anúncio, tudo por R$ 1,99, ele fez uma oferta. E nesse caso, ele tem que cumprir o que foi colocado na porta do seu estabelecimento. Senão, pode vir a responder no PROCON e até civilmente em decorrência da propaganda enganosa que ele está oferecendo. Muito obrigada e até o próximo programa. Eu que agradeço. Cláudia de Bulhões, aqui num bate-papo especial com uma das 10 mulheres top do estado de Alagoas, Marli Ribeiro. Passeamos um pouco sobre a política, a Marli, política partidária, que também não ficou independente da Marli, política social. Agora nós vamos um pouco para a OAB, para a doutora Marli Ribeiro. Marli, quais os cargos que você já exerceu na OAB? Eu fui da OAB, fiz parte do conselho, conselheira efetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional. Fui conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas, por 2 legislaturas. Fui presidente e ajudei a fundar a subseção, a 6ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Miguel dos Campos. Fui a primeira presidente. Fui presidente da Associação da Mulher Advogada de Alagoas por vários anos. E fui também vice-presidente da Escola Superior de Advocacia. E eu vejo a Ordem dos Advogados do Brasil, aquela ordem, aquela instituição,
que defende a profissão cidadã. Eu sou fã da Ordem dos Advogados do Brasil, dos trabalhos que ela desenvolve, e eu gosto muito da Ordem, gosto de ser advogada. Agora, como advogada, eu tive alguns casos também interessantes, porque meu marido não gostava que eu fosse advogada. Certa vez ele disse, mas minha mulher, você só gosta do que não presta. Você gosta de ser política, você gosta de soltar preso, de ser advogada de criminoso. E eu disse, mas é o meu ofício. E certa vez eu fui defender um réu, eu fui defensora da ativa. E ele passou por lá e me ouviu. Aí eu cheguei em casa, eu empolgada para dizer, porque eu consegui soltar o réu. O réu confessa, eu consegui. Foi 7-1, mas mesmo assim o camarada ficou na situação privilegiada. Aí ele disse, eu não quero nem ouvir, você estava dizendo que matou com uma faquinha, foi um facão. Não, você não ouviu isso, eu estava querendo descaracterizar o crime. É a minha função. E ele não gostava que eu fosse advogada. Mas eu gostava muito do Tribunal de Júri. Ajudar na justiça itinerante, o desembargador Jário, quando o presidente fazia aquela justiça, eu ajudava. Muitas vezes eu representei a OAB, representei a MAAL, na inauguração dos fóruns, aqui na capital e também no interior. E você é conciliadora ou foi conciliadora? Aliás, eu consegui, modéstia à parte, levar o juizado para São Miguel. Olha. Eu estava numa reunião da Ordem, não, da AMAAL, e o desembargador Torinho, meu querido que já se foi, disse, Marli, como vai a AMAAL? Eu disse, a AMAAL vai bem, mas ele mandou um recado. Mandou dizer que instale o juizado em São Miguel dos Campos. Ele disse, se você me der a casa, me der as coisas, com 15 dias eu faço. Eu digo, está prometido. Gente, você ia conseguir a casa? A casa. Fui para São Miguel dos Campos, falei com o prefeito, ele fez que não entendeu, falei com a secretária, consegui 2 salas na Secretaria de Educação e nós instalamos tudo. Foi uma coisa ali, instalamos o juizado. Em 15 dias, o desembargador levou o juizado para São Miguel dos Campos. E eu me fiz conciliadora e coloquei mais um. Então, ficamos trabalhando, foi um trabalho lindo, o juizado de São Miguel dos Campos. E, então, esse trabalho que a gente faz sempre traz consequências boas. Eu veio juizado para São Miguel, através das amizades que eu tinha. O desembargador era muito dinâmico e ele queria expandir o juizado. Então, nós fizemos o juizado em São Miguel dos Campos. Então, você já fez muita coisa em São Miguel e por São Miguel. Graças a Deus, inclusive, ajudei na construção do fórum. O fórum de São Miguel era muito feio, e eu dizia, mas não pode. E os desembargadores, todos que passaram por lá, queriam fazer e construir um fórum novo. Os vereadores estavam demorando liberar o terreno. Eu fui à Câmara de Vereadores e disse, se vocês não liberarem isso, eu vou à imprensa e vou falar. Resultado, liberaram o terreno. E falar com Marli é fácil. Quando estava no final, faltavam os ventiladores, não, como é que diz? Os ar-condicionado. Fui às usinas, usina Roçadinho, usina Caeté, Univaldo Jatobá, deram os ar-condicionados todos. Trabalhei muito. E eu era um fiscal, eu ficava ali observando. Resultado. Era seu, né? Era meu, era São Miguel. A ação sua. E recebi até um troféu, parceiro do judiciário, na inauguração. Olha, foi lindo. Que lindo. E recebi também outra comenda do juizado, pelos trabalhos que eu fazia. Porque eu sempre me identifiquei muito. Quando eu via que alguém tinha algo para São Miguel, aí eu dizia, vamos ficar lá, vamos pedir. Porque eu disse, quem quer vai, quem não quer manda. Então vamos pedir. E consegui. Hoje nós temos um fórum bonito, graças a Deus, o desembargador, o Tribunal de Justiça, né, os desembargadores todos que fizeram. Então, São Miguel agradece termos condições de atender a nossa população. Maravilha. Conversar com Marli é saber a história de São Miguel, saber a história judiciária de Alagoas e por aí vai. Vamos para nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, voltando aqui no programa Gente da Gente, com Marli Ribeiro,
na fase advogada, OAB. Marli, nós estávamos aqui conversando em off e eu lembrei de coisas que nem... São tantas as suas ações que você nem lembrava. Lembra quando você foi da OAB Mulher, quantos eventos você fez? Vamos ver se você lembra. Eutanásia, aborto. O que foi mais, Marli? Realmente, Cláudia, eu havia esquecido. Eu, como presidente da Associação da Mulher Advogada de Alagoas, nós tínhamos várias companheiras, colegas, a Idete, a doutora Anitta, e Marlene, e Marluce, vários me ajudaram. Então, nós fizemos vários eventos. Um evento que marcou foi debater as células-tronco. Levei médicos para lá, doutor Vanderlei foi falar, que foi vice-governador, levei o Odilon, e falar sobre a eutanásia, levei você também. Era uma discussão sobre a eutanásia. O da eutanásia foi uma guerra. Foi muito importante. Guerra. Eu me lembro, não sei se o Odilon está lembrado, que foi o meu pensamento contra o pensamento do Odilon, e a plateia ficou num tumulto que você nem está lembrado, porque são tantas as suas ações, que você teve que bater num sininho para a plateia ficar... Porque eu com minha mania de passear pela plateia ali, e o Odilon ficou indignado porque não estava conseguindo fazer o pensamento dele, né? E você aí teve que bater num sininho lá, eu não sei se era sininho, não sei o que foi, para poder a plateia se comportar, digamos assim, né? Eu digo que foram momentos áureos da OAB e da AMAAL. A Associação da Mulher Advogada de Alagoas prestou um serviço. Nós fizemos também um outro evento, foi o Jurista e a Arte, para mostrar outra face do advogado, do jurista. Então, nós fizemos um trabalho na Casa da Palavra, foi lindo, uma exposição muito bonita. E então, nós levei o presidente da OAB para São Miguel dos Campos, as Mulheres e Cidadania, fizemos na Câmara de Vereadores um evento lindo. As mulheres debatiam, nós falávamos sobre os direitos da mulher, sobre a mulher na Constituição Federal, falávamos sobre a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Então, nós dávamos espaço para as mulheres falar dos seus problemas, e também nós mostrávamos os caminhos. E nesse encontro, eu me lembro da Selma Leão, doutora Benigna, doutora Anitta. Nós fazíamos encontros muito bons na Associação da Mulher Advogada. Não era OAB, eu não era da OAB Mulher, eu era da Associação da Mulher Advogada de Alagoas. Foi através da AMAAL que eu também fui conselheira estadual do CEDIM. Fui presidente do CEDIM, fui conselheira do Conselho Estadual. O que é CEDIM? CEDIM é o Conselho Estadual do Direito de Defesa da Mulher. Isso. Olha, Marli tem uma história de luta pela mulher muito bonita. E a gente só pode referendar essa parte maravilhosa de Marli. Ela tem muito mais coisa, mas ela é tão dinâmica que até o pensamento também, às vezes, não vem à tona as coisas que ela fez. Marli, escritora. Marli, escritora. Por que você resolveu fazer um livro? Escrevi, eu comecei a escrever, eu estava na minha viuvez. Só vivia chorando, meu marido tinha falecido, e então eu comecei a escrever. Porque televisão, nada me interessava, os livros são grandes aliados. E eu lia muito e terminei escrevendo, então eu fui escrever minha história. E eu falei sobre a minha história, a vida de São Miguel, sobre os meus anseios, sobre o que eu quero, sobre folclore, São Miguel dos Campos tem a taieira. Eu falei sobre o 29 de setembro de São Miguel dos Campos, que é uma coisa linda. Falei sobre a minha vida na usina Recanto, São Miguel. Então, é uma autobiografia. Só que uma autobiografia não é aquela autobiografia assim, normal, como todo mundo faz. Ela é eclética, é diversificada. Eu falo da minha vida. E dinâmica. E eu sei que eu escrevi esse livro e também publiquei, já vendi todos. Lancei esse livro também em Portugal, lancei em São Paulo. Vendi todos os livros e agora estão querendo que eu vá reeditar. Depois eu fui também, como artista plástica, eu já expus na Itália. Esse foi engraçado, quando o Rogério chegou lá em casa. Marli, artista plástica. Para dar maior referência às suas etapas de entrevista. O livro é A Caminhante. Isso. Foi um lançamento muito bonito, no Memorial. Eu estava presente. Lançamos lá, várias autoridades lançamos livros, entendo. Depois, sobre as artes, eu era muito amiga de Fernando Lopes, um grande pintor, e Roberto.
E ele me deu no meu aniversário uns presentes, me deu umas telas e uns pincéis. E telas francesas. E eu comecei a pintar, eu já comecei pintando com telas francesas. Fiz um jarro e comecei. Certa vez chegou um Adidas cultural da Itália, que Alagoas estava fazendo um trabalho que era Alagoas, um estado do Nordeste do Brasil. Viu minhas telas na casa do Pierre Chalita, amou, e disse, eu quero esta, que essa ele me chamou de divina. Esta vai ter que expor. Eles não estavam nem pensando que eu ia ser incluída. Mas o cidadão gostou muito das minhas telas. Olha. E eu expus no Museu de Santo Egídio, na Itália. Vendi muitas telas, chique, já vendi muitas. Só que depois eu fui para a política e esqueci um pouco os pincéis. Olha, Marli tem história que não é fácil, não. É Marli escritora, Marli artista plástica, Marli mãe, Marli esposa, Marli política, Marli advogada, Marli professora. Vamos para os nossos intervalos e voltamos daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, mais uma vez na sua telinha, aqui da TV Maceió, canal 22 da grade da NET. Hoje num bate-papo especial com uma das 10 mulheres top de Alagoas, Marli Ribeiro. Marli, você quando foi diretora, teve algum caso assim que você lembra, que você lembre? Eu tenho um caso interessante, como diretora da Escola Ana Lins e como coordenadora de ensino. Como diretora é que nós estávamos, eu grávida, já estava do outro filho gestante, e a nossa banda, era a banda marcial, foi convidada para desfilar em Maceió. Nós tínhamos 40 instrumentos e eu passei para 70. Resultado, quando nós estávamos ensaiando, eu trouxe um sargento Rocha de Maceió, para ensinar os meninos. E ele estava ensaiando lá, quando foi um dia, ele colocou um aluno, o melhor tocador, o melhor tarolista, dizia assim, não sei se existe essa palavra, que tocava tarol, e ele colocou o menino em suspensão, tirou da banda. E alguém chegou, o Cícero Raimundo, Dona Marli, agora desgraçou. A banda, o maestro tirou o rapaz. Aí eu fui lá. Ao chegar lá, ele estava numa reunião, e ele todo empolgado, eu disse, bom dia, olha, vocês estão fazendo esse trabalho, olhem, o Rocha, que era o instrutor, o Rocha já me disse que a partir de amanhã, quem fizer qualquer coisa errada vai ser expulso. Não é, Rocha? O Rocha olhou para mim com um olhão. Foi. A partir de amanhã. Amanhã qualquer coisa, olha, vocês trabalhem, vocês vão representar nossa cidade. Você falando para a banda. Eu falando para a banda. Vocês vão representar São Miguel dos Campos. Vocês deem a alma, coloquem o coração nas mãos. Porque a partir de amanhã, qualquer coisa errada, vocês só serão expulsos. O Rocha, quando ouviu isso, não tinha mais jeito. Então o rapaz voltou. Ela colocou palavras na boca do Rocha para poder o outro não ter autoridade de já ter desmanchado a voz dele. Outra foi engraçada, eu estava na coordenadoria de ensino, era coordenadora, e certa vez o governador que estava assumindo, o Moacir Andrade, ligou para a coordenadoria. E alguém disse, coordenador, o governador quer falar com a senhora. Eu me espantei comigo, governador. Aí o governador olhou para mim assim, categórico. Governadora, ou coordenadora, a senhora está me causando um problema. Devolva as professoras de roteiro que a senhora transferiu para São Miguel. Aí eu disse, respirei, disse, governador, Vossa Excelência, fique à vontade. Eu estou fazendo um trabalho criterioso. O grupo de roteiro está em reformas. E eu tenho 3 turmas na Escola Ana Lins na rua. Portanto, as professoras que eu transferi, elas estão trabalhando. E eu não devolvo. O cargo que eu ocupo está à disposição de Vossa Excelência. Fique à vontade. O governador não me tirou do cargo e as professoras continuaram lá.
teve outra engraçada. Eu estava na Câmara de Vereadores e o coronel, o secretário de Segurança estava lá, e os vereadores queriam tirar o prefeito, era Humberto Alves. Humberto Alves, mais de 70 anos, e Humberto Alves foi falar. Quando pegou o microfone, disse bem assim, olha, os vereadores que querem me tirar do cargo é porque são os trambiqueiros. E eu não aceito isso. Então os vereadores ficaram apavorados, querendo devorar o prefeito. Eu me levantei rápido, cheguei perto, peguei o microfone e disse, licença, na qualidade de líder, eu quero dar uma palavra. Peguei o microfone e comecei a enfeitar. Falava de São Miguel do Petróleo, falava do Calcário, São Miguel de Analins, São Miguel do Visconde-Sinimbu, e os vereadores era Julinho e Oceano, danado de raiva. Me dê o microfone, vereadora, tem uma parte. E eles ficaram. Aí daqui a pouco eu olhei para um vereador e disse, e aqui eu vejo o vereador Julinho, um vereador equilibrado, meu amigo, filho da minha comadre que já se foi. Este vereador representa o que tem de melhor na nossa cidade. E enquanto eu falava, ele ia se acalmando. Depois de um pedacinho, que eu vi que ele estava calmo, eu disse, devolva a palavra, vereador. Ele disse, pode continuar, eu já me esqueci. Aí, o secretário disse assim, Marli, eu sabia que você era uma boa líder, não sabia que você era bombeira. Então, essas coisas da vida da gente que a gente faz. Marli, eu conheço uma poesia sua que você fez para São Miguel. Você quer dizer para o nosso telespectador, daqui a pouco, vamos para um pequeno intervalo. Cláudia de Bulhões, num bate-papo informal com Marli Ribeiro, uma das 10 mulheres top de Alagoas. Marli, momento mais do que cultural. Você, com esse amor por São Miguel, você fez uma poesia que eu acho lindíssima. Fale para o nosso telespectador. Dia 29 de setembro eu fui convidada, agora em setembro, para falar sobre São Miguel dos Campos, a emancipação política. São Miguel completou 150 anos de sua independência, de sua trajetória. São Miguel é a cidade líder. E então, ao dirigir-me para lá, eu pensei o que fazer, né? Naquele discurso. Eu queria fazer um discurso equilibrado. Então, tive a ideia de fazer uma poesia. E a poesia foi assim. Minha terra tem canaviais, tem calcário, petróleo, rio e coco. Tem tanta moça bonita que deixam os rapazes loucos. Minha terra tem história, tem lances de luta e combate, tem cidadãos que venceram na política, letras e artes. Minha terra é muito linda, dela não vou me afastar. Se saio, a saudade bate, que sou capaz de chorar. Minha terra é São Miguel, de campos verdes e céu anil. É uma cidade pujante, progressista, é a mais bela do Brasil. Oh, que lindo! Mas mais bela do Brasil não é, não. Mas quem sou eu para dizer a Marli Ribeiro que São Miguel não é a cidade mais bonita do Brasil? Marli, e toda a sua história tem lhe rendido assim, um reconhecimento cultural, medalhas, comendas. Fala um pouco das suas medalhas. Qual a medalha mais importante que você tem? Eu vi uma linda. Realmente, o nosso trabalho, Cláudia, rende esses agradecimentos, esses reconhecimentos que, quando eu recebo, eu devolvo para São Miguel, devolvo para a minha família, para os meus amigos, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos muito do apoio, das considerações, das ponderações, das renúncias que nós fazemos para galgar certas coisas na vida.
Mas entre as comendas eu recebi uma muito bonita aqui em Alagoas, foi a Anísio da Silveira, comenda Anísio da Silveira do Governo do Estado. Recebi uma da Feira de Santana da Bahia, muito bonita. Linda. Linda, do prefeito de lá. Recebi da Academia Maçoense de Letras, Mulheres Valorosas do Brasil, tenho recebido vários troféus. Do Romeu, do Loureiro, da Lilian Rose, do André Fon. Essas são as mulheres do Brasil, todos os anos eu tenho recebido essas comendas. E recebi a Zé Medeiros, recebi a do Juca Santos, recebi a do Rotary, vários. Sou título por Harris, tenho recebido várias comendas de cavaleiro em Aracaju. Então eu tenho recebido em Aracaju, onde eu tenho andado, graças a Deus. Engraçado que quando eu falo, eu digo, pessoal, vai conhecer Maceió, paraíso das águas azuis e mornas. Olha, nós vamos fazer um intervalo, porque Marli vai voltar falando de Rotary e da sua posição em Rotary Internacional. Marli Ribeiro, rotariana agora, a sua vida de Rotary. Agora tem um detalhe, a gente tem que dizer para Marli que ela não tem o mundo todo para falar de Rotary não, o tempo todo. Marli, qual a sua posição hoje em Rotary Internacional? Rotary Internacional tem me proporcionado muitas alegrias. Eu tenho dito que Rotary modificou a minha vida. Rotary é minha vida. Hoje eu ocupo o cargo de coordenadora assistente de imagem pública do Rotary. É um cargo que eu tenho, eu viajo a Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, São Luís, Minas Gerais e Maranhão, esses lugares que eu tenho visitado, fazendo palestras defendendo a imagem pública, porque nós trouxemos nós estamos defendendo a nova marca do Rotary. E eu fui a primeira governadora do distrito. Primeiro ponto foi que eu estava em Sergipe, quando eu vinha, estava no aeroporto, e um ex-governador olhou para mim e disse que tinha gasto R$500 mil na conferência dele. Então, imediatamente eu disse, eu não vou gastar um centavo, porque eu não tenho. Ele disse para mim, então você não poderia ser governadora, só pode ser governador de Rotary, que é rico. Então, quando ele disse isso, eu tomei um impulso e disse, olha, eu não sou rica, mas eu vou fazer melhor do que muitos. Deus disse amém. Porque, Cláudia e os queridos telespectadores, Deus foi tão bom comigo que eu dizia que aquelas pessoas eram os meus anjos, anjos benditos, anjos que aplanavam os caminhos que eu ia pisar. Eu tive um anjo na minha vida que você conhece muito bem, um anjo que chama-se Carlos Bulhões. Primeira pessoa que me aconselhou. Carlos Bulhões foi um meu conselheiro, me ajudou muito. Tive o Aldo, tive o meu filho, o André, o outro filho. Não, o André foi ímpar na sua gestão como governadora. Eu amo o André Ribeiro. Obrigada. E muitas mulheres, eu tive uma coisa engraçada, a primeira visita que eu fui fazer em Lagarto, um cidadão, o meu governador assistente Edivaldo, olhou para mim e disse, tem uma coisa aí. O governador assistente que era, está com raiva da senhora, não quer nem lhe ver. O rapaz, um cidadão, Fernando, pessoa muito bem situada, uma pessoa rica, e disse para o Edivaldo, eu não quero saber dessa mulher governadora aqui não. Quando terminou a reunião, ele chamou o Edivaldo e disse, diga à governadora que eu retiro tudo o que disse, o que ela precisar de mim está à disposição. Então o Edivaldo disse, vá dizer a ela. Ele chegou perto de mim, o pessoal ia me cumprimentar, o pessoal fazia fila, Cláudia, para falar comigo. Aí ele disse, governadora, eu retiro tudo o que disse da senhora. Ele bem alto, eu olhei para ele e disse, o que foi que você disse? Eu não sei de nada. Mas muito obrigada. Este cidadão, meu amigo, me ajudou em tudo. Então, eu enfrentei isso porque era a primeira mulher.
até então eram apenas homens, e muitos homens também ricos. E eu chegava nos lugares com uma mala maior do que eu, sozinha, e cansada, e não dizia que estava cansada, e todo mundo me recebia. Eu consegui conclamar as mulheres, porque eu via naquela oportunidade, Cláudia, que se eu, como mulher, a primeira mulher, não fizesse um trabalho bom, não ia ter espaço para as demais que fossem me suceder. Então eu apelei para as mulheres, me ajudem, e contei com o seu apoio. Você me ajudou muito, Cláudia. Agora, interessante, Marli, é que, geralmente, eu vou fazer aqui uma fofoquinha, mulher tem despeito com mulher. Não é? A mulher acha sempre que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E as mulheres amaram Marli como governadora de Rotary, naquele ano. As mulheres batiam palmas de Alagoas, Sergipe e parte da Bahia, porque o Distrito 4390 é isso. Marli conseguiu, assim, fazer com que as mulheres gostassem dela e não tivesse aquela coisa, porque existe isso. Você que é minha telespectadora, você sabe. É engraçado, Cláudia, e realmente você disse uma coisa importantíssima. Eu não consegui ciúme de mulher, eu não consegui inveja. Eu fui aplaudida, as mulheres queriam tirar fotografias comigo. E eu dizia, nós não queremos tomar o lugar dos homens, nós queremos trabalhar lado a lado, nós precisamos. E muitas vezes eu dizia, mulheres do meu Brasil, isso, mulheres de Bahia, de Alagoas, juntem-se a nós. Em 1985, 87, começou o trabalho para as mulheres entrarem no Rotary. Aí eu dizia, se nós podemos ser protagonistas, por que vamos ser coadjuvantes? Então vamos assumir o nosso papel, venham para o Rotary. Então as mulheres me ajudaram muito, nós fomos vitoriosos, conseguimos vários prêmios. Então Alagoas, Sergipe, Bahia, eles têm um carinho muito grande. Eu fui agora a Sergipe, recebi uma comenda lá, recebi mais uma agora, 80 anos de um clube de lá. A Bahia, quando eu chego em Feira de Santana, eu não me hospedo em hotel, todo mundo quer me hospedar. Olha, que coisa linda. Meu filho foi para lá, fundei um clube lá. Eu não sei, olha, o meu coração é pequeno para agradecer as coisas que eu tenho recebido da Bahia, Capim Grosso, Sergipe, chique. É longe. É longe. Quantas horas daqui para Chique? 950 quilômetros de Juazeiro para lá, eu fui para lá. E não tinha avião para lá, né, tinha que ser de carro. Cheguei em vários lugares, mas eu consegui o apoio de muita gente, os governadores me aplaudiam. Eu chegava em Aracaju, encontrava 6 ex-governadores me dando flores. Então, mas eu fazia um apelo, olha, a receita é humildade, criatividade, coragem, disposição e não ter preguiça. Porque quando o rotariano nota que você quer fazer, ele vai junto. Então você tem que dizer, querer é poder, eu quero, eu faço, eu posso. Então depende de você. E muitas vezes eu fazia uma palestra e eu colocava problemas para ele, tá na mão de vocês. Eu conduzia a reunião que no fim eles diziam para fazer aquilo que eu estava querendo. Então eles eram partícipes. Qual partícipe? Porque eles deram a ideia. Então vamos participar disso, você deu a ideia. Você qual participante daquela ideia. E Marli tinha um grito de guerra. Está lembrado? O grito de guerra. Quando eu chegava, eu dizia, quando eu terminar minhas palavras, eu dizia, Cristo disse aos seus apóstolos, ide pelo mundo e pregai o evangelho. E eu lhes digo, mulheres do meu Brasil, homens e mulheres, rotarianas e rotarianas, ide pelas suas comunidades e falai sobre Rotary, divulgai Rotary e mostrai que o Rotary é a maior organização do bem. E pregai Rotary. Pregai Rotary, divulgai Rotary. Olha, isso era tão interessante, porque toda vez que ela terminava de falar, ela falava assim, ide e pregai Rotary. Olha, era aquela palmadas todas, né? Palmas eu chamo de palmadas, né, Marli? Cláudia, foi muito interessante. E nós começamos o nosso PET, eu levei o hino do Rotary, que ninguém conhecia aquele, é uma música que tem, e nós cantávamos, somos do Rotary. Rotarianos choraram, o Bulhões esteve lá, porque quando o Bulhões, na minha conferência foi linda, e quando o Carlos Bulhões falava, ali ninguém ia contestar. E eu me acerquei, porque ninguém faz nada só. E quando você diz, junta-te aos bons, que serás um deles. Então eu me acerquei de Cláudia, me acertei de Bulhões, de pessoas. Então nós cantávamos o hino, nós emocionávamos,
fizemos desfile das bandeiras do Rotary. Lindo. Conseguimos recolocar o nosso marco rotário ali na Praça nossa Centenário. Gestão, né? Conseguimos colocar o marco rotário. Nós conseguimos várias pessoas limparem os seus marcos. E eu dizia, se você tem um marco rotário sujo, quebrado, você retire se não puder manter. Mas ali é a imagem do Rotary. Então, nós íamos nas cidades, tirávamos fotografias. Eu visitei quase todos os prefeitos me recebiam. Eu estava no canal de televisão, no rádio, outros me chamavam. E as pessoas telefonavam para lá. Geralmente, quando eu saí dali, 2 ou 3 pessoas iam ser rotarianas. E eu cheguei em Caxambu, fui fazer uma palestra há pouco tempo. Caxambu foi lindo. E quando eu terminei a palestra, o cidadão chamou um governador que estava comigo, o Márcio, e outro que estava, quero falar com a governadora. E ele falou com uma voz séria. E eu fiquei com medo, o que foi que houve? Ele olhou para mim e disse, um ex-governador, governadora, eu quero comprar o seu passe. Venha para Caxambu. Isso em Caxambu, Minas. Lá de Minas. Minas Gerais. Eu quero comprar o seu passe. Venha para Minas Gerais. Pronto. Eu consegui isso. Eu fui fazer uma palestra em Assis, lá em São Paulo. E eu fui para Marília, fui para Assis, e quando eu terminei a palestra, uma senhora gritou, eu quero tirar uma foto com essa governadora, que eu sou de Furado, era da minha cidade, de São Miguel dos Campos. As pessoas vinham falar comigo, eu falei em Assis. Olha, foi umas viagens lindas, porque a diferença da mulher, às vezes é o seguinte, eu tenho uma frase da senhora Clinton, ela dizia o seguinte, que quando a mulher ocupa determinados cargos, a sociedade fica esperando que ela erre. Mas comigo foi o contrário. Eu senti que as mulheres... A sociedade queria que eu acertasse. Primeiro, porque o nosso distrito estava numa fase crítica. Nós poderíamos ser redistritados. Poderíamos passar para outro distrito. Então, eu dizia ao pessoal, nós não vamos. E os governadores ajudaram, todo mundo estava empenhado. Então, foi um trabalho de todas as mãos, com um denominador comum, salvar o nosso distrito. Maravilha. E eu tive outra, Cláudia. Eu tive a ousadia de mudar o nome da carta mensal, por ter comunicado mensal. Porque nós criamos YouTube, né, Facebook, criamos uma rádio online. Isso foi meu filho, André, que fez na rádio online. Por isso que eu gosto ali, André. Foi lindo. André é revolucionário. Marli, a gente ficaria assim com você até depois da manhã. Principalmente quando você fala em Rotary, você se entusiasma, né? Agora eu quero que você termine aqui mandando uma mensagem por que as pessoas devem ser rotarianas. Isso para você é fácil. Olha, gente, eu, antes de dizer que as pessoas devem ser rotarianas, eu quero só agradecer essa oportunidade que você está nos proporcionando ao Rotary Internacional. Rotary, 111 anos, Rotary, 110 anos. Trabalhando pelo bem, trabalhando para erradicar a poliomielite, trabalhando pela paz mundial. Nós temos hoje 243 mil mulheres. Nós temos no Brasil 12 mil mulheres. Nós queremos que as mulheres venham mais para o Brasil, porque como governadora de Rotary, nós conseguimos os maiores prêmios. Fui campeã nacional em criação de clubes, criador de clubes. Fui campeã nacional em imagem pública. Fui vice-campeã em colocação de rotarianos. Esse trabalho não foi a Marli, foram todos juntos, defendendo a nossa grande organização, a organização do Servir, que há mais de 110 anos vive ajudando. Então, e eu quero fazer um apelo às pessoas. Isso. Que se juntem-se a nós, conheçam o Rotary, esta organização fantástica, que vive em fazer o bem. São homens e mulheres que dedicam um pouco do seu tempo para servir a humanidade, para fazer o bem. O Rotary é uma organização que está no mundo há 110 anos, não é à toa. Se ela não tivesse credibilidade, ela não estava passando por essa fase. Inclusive, o Rotary foi convidado para fazer parte do Conselho da ONU. O Rotary faz parte da ONU. Né? Então, o Rotary é uma organização respeitabilíssima, eu ouso dizer, porque o Rotary tem feito um trabalho ímpar. Rotarianas e rotarianos, e tem mais, as mulheres têm o mesmo prestígio dos homens. Não é uma sociedade, uma organização que vai discriminar, não. Rotary não faz discriminação de classe social, de cores, de raça, não. O Rotary abraça todo mundo. Não tem questão de credo, política. O Rotary não faz uma política partidária. O Rotary abraça todo mundo. Então, todos são bem-vindos. Nós nos reunimos em Maceió, no Hotel Ponta Verde, no Maceió Farol, no Hotel Enseada e no Stella Maris Grilo. Nós temos o Rotary em 5.513 distritos,
Rotary é uma organização que pensa no bem comum. Temos várias ações dos clubes, que nós trouxemos umas fotos, aqui em Maceió, nos clubes de União dos Palmares, São Miguel dos Campos, e eu quero aproveitar para convocar os rotarianos para participarem das conferências do nosso distrito e participarem da convenção. A convenção que será de 6 a 9 em São Paulo. Vai ser uma coisa, um momento ímpar, onde nós vamos encontrar 219 países. Né? O Rotary está em 219 países. É uma hora diferente, uma hora assim, um momento ímpar, onde os rotarianos vão conviver com pessoas de outras raças, de outras culturas. Portanto, rotariano e rotariano, aproveite essa oportunidade, vá à convenção e juntem-se a nós, venham para o Rotary. E aproveitando, convidar todos para a conferência distrital do governador Adailton, que vai ser em Arapiraca, dia 30 de abril, 1 e 2. Lá no clube dos fumicultores. Ficamos por aqui, Marli, porque se a gente der corda, Marli vai. Porque falar em Rotary para ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é só para ela não, para qualquer rotariano. Muito obrigada pela sua audiência. Ficamos por aqui desejando para você muita saúde, muita paz e muito amor. Um beijo no coração. Até a próxima.